Obrigada, pastor. Bom dia, irmãos. É um prazer vê-los aqui na nossa escola dominical. Com muita alegria, né, que nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus, aprendermos mais do Senhor na nossa vida e vivermos segundo aquilo que Ele determinou para cada um de nós, né? O nosso estudo é um estudo meio difícil, meio difícil, né? Por quê? Porque as cartas de Paulo, elas são cartas muito difíceis de se entender. Por quê? Porque Paulo, na sua teologia, ele nos ensina como é que nós devemos nos relacionar com Deus e também com os nossos irmãos na igreja. Porque a teologia de Paulo, ele aprendeu direto com o Senhor Jesus. Então, ele traz para nós esse ensino que é muito importante para as nossas vidas, não é? Então, nós temos que viver de acordo com aquilo que Paulo ensinou. Por isso, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós ficamos às vezes, nossa, como que ele falou isso, como que falou aquilo? Por isso é importante lermos a Bíblia inteira. Que quando nós lemos as cartas de Paulo, nós passamos a entender por que ele disse determinada coisa. Ele percorreu a Grécia, abrindo igrejas, pregando a palavra, falando e assim por diante, e ele encontrou vários tipos de pensamentos. Então, é claro, você abre uma igreja, abre um grupo, começa a ensinar a palavra, né? E você vai descobrindo pensamentos diferentes em cada lugar. E por isso as cartas dele são tão específicas. É uma carta para tal lugar, uma carta para tal lugar. Mas quando chega na carta aos Gálatas, é o momento que ele está mais bravo, né? Por quê? Porque, né, pastor? Ele fundou uma igreja, ensinou tudo que ele sabia, ensinou a palavra de Deus, mostrou para eles que salvação era só através de Jesus Cristo, que não tinha outro caminho, que não adiantava procurar outro caminho que não tinha, mas de repente ele recebe a notícia que eles se desviaram do caminho que ele ensinou. Ao invés de confiarem só em Jesus Cristo para a sua salvação, eles foram para as leis ensinadas no Antigo Testamento, para tudo aquilo que era colocado ali, como se aquilo contribuísse para a salvação deles. Então, Paulo fica muito bravo. E hoje, se ele estivesse aqui nos nossos dias, ele entraria em muitas igrejas bravo. Por que vocês estão fazendo isso? Se a salvação é só por Cristo Jesus, só Ele que salva. Obedeça o que Ele falou e assim por diante. Se você fala, se você obedece, se você faz aquilo que Cristo diz, você está salvo, não precisa de outra coisa. Então, Paulo repreende mesmo os Gálatas para que eles não façam aquilo que leva a igreja para longe do Senhor Jesus, né? Então, aqui no último, vamos abrir lá a palavra de Deus em Gálatas, né? Acho que todo mundo leu durante a semana a carta de Gálatas. Então, você vai se lembrar que no último domingo nós vimos o capítulo 4, né? Capítulo 4 de Gálatas, nós vimos de 1 até o versículo 7. De 1 a 7 não, de 1 até o final. Mas nós explicamos mais de 1 a 7. Muito bem. Vamos ver o que nós vimos na aula passada, lembrando o que Paulo falou. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai.
Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, eu gosto muito dessa conjunção aqui, né? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? É voltar, deixar daquilo que é santo, perfeito, correto, da vontade de Deus. O Filho dele desceu entre nós, ensinou as verdades, Paulo passou aquilo para eles, eles se converteram, foram santificados pelo Senhor, e agora quando Paulo sai, vai fazer as outras viagens dele, visitar outras igrejas, eles voltam tudo para aquilo que não era para voltar. Então, isso é uma tristeza muito grande para nós enxergarmos isso aqui e entendermos por que Paulo vai dizer insensatos, Gálatas. Você não tem bom senso? Você não aprendeu o que era certo, o que era correto? Por que você saiu do caminho de Cristo e volta para o caminho errado? Volta para aquilo que não é do Senhor. Eu vou pedir para o diácono encostar aquele vidro ali atrás, viu, diácono? Fecha esse vidro aí, está muito frio aqui na frente, a minha idade já não me permite mais aguentar esse frio. Quem quiser entrar, que abra aí o vidro e entre, né? Então, a nossa... Obrigada. Então, a nossa vida com o Senhor tem que ser uma vida de qualidade. Eu aceitei a Cristo, sei que Ele morreu por mim, então agora, na minha vida com o Senhor, tem que ser uma vida leal, cristã e assim por diante. Então vamos imaginar uma situação assim, né? Eu, quando era criança, pensava muito nisso. Como é que Deus fez os homens? Porque nós sabemos que nós somos criados, segundo os Salmos diz, desde lá a barriga da mãe, nós somos colocados por Deus. Portanto, Deus nos criou desde o início. Então, eu vou criar fulano. Como é que fulano vai ser? Ele vai aceitar Cristo, ele vai viver no meu caminho, ele vai ser assim, vai ser assim. Deus criou a nossa vida. Deus criou a nossa personalidade. Deus nos deu um rumo, né? Eu vou ser assim, eu vou ser assim. Então, cada um de nós tem um modelo dado por Deus, não é? Quando eu contei para vocês que eu estou assistindo aquela novela lá para ver até onde vai, né? O Gênesis, ali tem os dois concertos de Deus, não é? Ali tem Agar, que representa o pecado, que nós vamos ver aqui na Bíblia, e tem a Sara, que vai representar a escolha de Deus, né? Então, quando Deus nos cria, Ele já faz a escolha. Ele já faz, gente. Nós não vamos a Cristo porque nós queremos. Nós somos levados a Cristo. Cristo vem ao nosso encontro, porque o meu nome está escrito lá no livrinho dele. Então, não importa se é lá quando eu nasci, viu, Dona Maria? Ou se é quando eu tenho 80 e tantos anos. Seu nome está escrito lá. Então, o Senhor vai ao seu encontro, não importa a idade. Então, na nossa vida é assim. Daí o Senhor coloca
aquelas qualidades em nós, para que nós possamos seguir o Senhor. Então, ali tem uma que segue, outra que não segue, não é? Então, essa que não segue, é essa que está aqui, ó, é menino, não difere do servo, está embaixo de tutores. Quem que ensinou para ela que o Senhor salva, que o Senhor leva para o céu, que o Senhor faz isso ou faz aquilo? Foi Abraão. Abraão ensina para ela as coisas que o Senhor faz, que o Senhor nos dá, que o Senhor coloca na nossa vida, não é? Ensinou para Agar. Para Agar. E a Sara já vivia com ele há muito tempo e já conhecia aquilo que Deus fazia na vida dela, fazia na família e assim por diante. Então, ali nós temos as duas mulheres, Sara e Agar, uma de Deus e a outra não é? Então, quando vem a plenitude dos tempos, o que acontece? Sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. É o que nós estamos fazendo aqui pelo nosso irmão Josué. E fazemos pelos outros irmãos doentes. Fazemos pelos nossos problemas em casa. Fazemos pelos nossos filhos. Fazemos pelos vizinhos, pelas pessoas que amamos, que sabemos que estão em dificuldade. O que nós fazemos? Nós clamamos a Deus. Senhor, tem misericórdia. Senhor, abençoa. Senhor, cura. Senhor, resolve. Esse é o nosso clamor como servos do Senhor. Foi isso que Deus colocou no nosso coração. E Ele colocou esse espírito, que nós já não somos mais servos, mais filhos, e portanto herdeiro de Deus por Cristo Jesus, nós não temos mais que seguir aqueles costumes antigos. Eu não tenho mais que pintar minha casa de um jeito, que andar de outro, que me vestir assim, vestir daquele jeito. Essas coisas não pertencem mais a nós. Elas pertenceram um dia ao povo de Deus para quê? Por que Deus colocou a lei? Para que o povo aprendesse o que é certo, o que faz a vontade de Deus, o que não faz e assim por diante. Muito bem. Eles aprenderam, grande parte aprendeu. Os outros não. Quem não aprendeu foi para o caminho errado. Por quê? Não seguiu aquilo que Deus determinava que eles tinham que fazer. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Você não tem? Se você já aceitou a Cristo como seu Salvador e tudo mais, não tem hora que você vai fazer uma coisa, o Espírito Santo diz, não faz. Não faz. Por quê? Por que ele diz para você não fazer? Porque aquilo não é da vontade de Deus. E muitas vezes nós somos levados pelo nosso gosto, pela nossa vontade, por aquilo que nós queremos. E ele vai dizer, não faça. Isso não agrada a Deus. Então, na nossa relação com o Senhor, o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Então, aqui nos versos 6, aqui começa no 6, né? E vai até o 9, você vai ver que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Por favor, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a agir segundo a tua vontade. Porque se eu clamo a Deus, Ele vai me ensinar. O servo é o filho e se torna herdeiro de Deus através de Cristo Jesus. Cristo dá para ele a condição de co-herdeiro. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo, para receber o que vem de Deus. Paulo vai colocar isso. Qual que é a cobrança de Paulo aqui aos Gálatas? Eles estavam guardando dias, meses, anos e todas aquelas coisas que não era para eles fazerem, usando aquilo como se ajudasse na santificação deles. Mas não ajuda na nossa santificação. A nossa santificação só é feita pela leitura da Bíblia e seguir o que a palavra de Deus manda. É só isso. Não tem que inventar moda.
Não precisamos inventar moda. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, nós não precisamos disso. Nós vamos seguindo o que a Bíblia nos ensina. Então, a censura, né, de Paulo aos Gálatas, ali do verso 10 até o 18, vocês guardam o quê? Né? Olha lá o que ele diz. O que Paulo vai dizer. Vocês guardam dias, meses, anos e tudo mais para fazer o quê? Para tentar se santificar. Para tentar saber a resposta. Como é que eu melhoro diante de Deus? Como é que eu me torno bom diante de Deus? Tem gente que acha que fazer um trabalho na igreja, fazer alguma coisa assim, vai torná-lo melhor diante de Deus. Deus vai achar ele muito bom, que ele está trabalhando lá na minha obra. Né? Deus acha isso? Não, porque está trabalhando na obra dele é nossa obrigação. Não é nada que nos favoreça, não é? Trabalhar para Deus é nossa obrigação. Se não fizermos, né, a gente vai ser castigado. Mas quando nós fazemos, Deus não vai dar valor nenhum para aquilo, porque nós somos servos inúteis, como disse Jesus. Então não adianta nada fazer aquilo para agradar a Deus. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus na nossa vida? É a plena obediência à sua lei. É obedecermos o que Ele manda na palavra. Está obedecendo? Está fazendo o que eu mandei? Hoje foi falado aqui sobre lá os aspectos. Paulo vai falar sobre outros, e assim por diante. Cada um deles vai falar sobre os aspectos da nossa vida que agradam a Deus, que trazem o coração de Deus para perto de nós. Então, vocês estão dizendo assim, e no versículo 11, Paulo vai dizer: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Quer dizer, eu não sei se eu fiz certo para vocês. Quem me conhece, conhece o meu trabalho, a minha obra, sabe que eu sempre falei muito, falei demais, né? Pastor? E faço assim porque Deus me fez assim, e você vai falar até o dia que você morrer. Agora eu quero que Ele me livre das coisas, da doença aí que eu tive, né? Mas que Ele me livre para que eu possa falar tudo que Ele colocou no meu coração, porque levanta e fala. Você está num lugar que eu te coloquei, levanta e fala. Então, na nossa vida, Deus nos faz assim, coloca-nos numa situação que nós temos que falar. Se eu falei demais, me perdoe. Se eu falei de menos, me perdoe. Se eu ajudei você, glória a Deus. Se eu não ajudei, Deus tenha misericórdia. Então, a da nossa vida tem que ser levada diante do Senhor, de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos, né? E Paulo continua: rogo-vos que sejais como eu, que também sou como vós, nenhum mal me fizeste. Cheguei em vocês na minha situação carnal, eu era carne, eu era uma pessoa comum, igual a vocês, e Deus me levantou para pregar, Deus me colocou, e assim por diante. Então, Cristo leva Paulo para a companhia dele, para que ele aprendesse certinho qual era a teologia que o Senhor queria que ele ensinasse. Por quê? Porque muitos discípulos, muitas pessoas não conheciam a teologia de Cristo, não sabiam o que ele queria que os irmãos fizessem. Então, ele levou Paulo para diante dele, aprendeu tudo o que tinha que aprender, para depois voltar e ensinar aquilo para as pessoas. Então, Paulo explica bem a todos qual a função da fé que os levou a Cristo e os santificou, diferente da guarda de meses, dias, das leis do tabernáculo, da circuncisão e de tantos mandamentos que não os levava a lugar nenhum. Então, Paulo vai ensinar: não foi isso que santificou vocês, não foi isso que curou vocês, não foi isso que tirou o pecado de vocês, foi a morte do Senhor Jesus. Ele morreu e nos libertou.
Paulo mostra que anunciou o evangelho quando estava na fraqueza da carne. E eles, os Gálatas, receberam Paulo como se ele fosse um anjo de Deus. Quantas vezes nós somos chamados de anjo de Deus? Você é um anjo que o Senhor mandou aqui. Você ora por mim como um anjo do Senhor. Você me agrada, me ensina, me mostra as coisas como se Deus tivesse mandado um anjo. Por que isso? Porque se a nossa vida está nas mãos do Senhor, é claro que nós vamos agir segundo Ele nos ensinou e nos mandou. Então, Paulo mostra isso para eles, né? E agora, Paulo vem para eles falando a verdade. Vocês estão errados nisso. Vamos consertar, vamos mudar, vamos voltar para aquilo que eu ensinei. Essas pessoas que ensinaram isso para vocês, não convém. Não convém. Por quê? Porque essas pessoas que ensinaram essas coisas para vocês, elas querem excluir-vos, tirar vocês da companhia delas. Não, você não é circuncidado, você não está salvo. Não, você não faz tal coisa, você não está salvo. Não, você não faz isso, não está salvo. Então, quando vocês obedecem esses parâmetros que eles estão colocando para vocês, o que acontece com vocês? Vocês tornam-se, não é, aquelas pessoas que vão ajudá-los, que vão melhorar a vida deles, que vão trazê-los para junto, que vão colocar isso, colocar aquilo outro na mão deles. Mas é isso que o Senhor quer? Não. Não é isso que Deus está pedindo para nós, tá? Então, a última dor de Paulo aqui com eles, a dúvida que ele tinha em relação a eles, está ali no verso 19. O que diz o verso 19? Meus filhinhos, olha como ele muda a opinião dele. Meus filhinhos, não é mais, insensatos, agora é meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo diz para eles, vocês não se converteram, porque o que vocês estão sentindo não é de gente convertida. Gente convertida não faz isso. Gente convertida não volta lá atrás buscar as coisas que não são mais de Deus. Cristo não morreu por isso. Cristo morreu para limpar os nossos pecados. Nós aceitamos a Cristo. Nossa vida foi mudada, o Espírito Santo entrou em nós. Como é que nós vamos voltar? E não tem igreja aí que segue só o tabernáculo? As coisas lá de trás... Guarda dias, guarda semanas, guarda isso, guarda aquilo, segue tudo que está lá atrás. Mas e Cristo? Cristo passou muito bem-vindo e tudo mais, mas não é assim que o Senhor quer. Esses não entram na glória de Deus. Porque a única forma de entrar na glória de Deus é através de Cristo. Por isso que a nossa igreja aqui é correta, como a Bianca falou ali. A igreja é correta por quê? Porque ela prega a palavra de Deus, ela mostra a palavra de Deus. Quem salva é só Jesus. Se eu andar no caminho do Senhor Jesus, eu vou para a salvação. Se eu não andar, eu não vou. E é difícil quando a gente fala isso para as pessoas. As pessoas ficam bravas, não quer saber não é? Que a gente está falando determinadas coisas para elas, né? Então, Paulo diz, talvez eu tenha que mudar a minha voz. Eu vou mudar o meu jeito de falar, a minha maneira de ser. Porque quem sabe eu mudando, vocês se arrependam e venham para o caminho correto, né? Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Olha,
o que Paulo disse. E muitas vezes o que eu pensei também. Será que se eu tivesse falado diferente? Será que eu tivesse falado de outra maneira? Será que se eu tivesse dito as coisas para eles de outra forma, eles teriam aceito? Mas será? Foi Deus que mandou falar assim? Então é assim que temos que falar, do jeito que o Espírito Santo manda nós falarmos. Muito bem. E hoje, o que o mundo pede de nós? Porque essa aqui era na época lá da Grécia. A igreja da Galácia, nós sabemos que tinha um monte de erros, isso, aquilo outro. E hoje, o que o mundo tenta nos trazer como coisas corretas? O que Agar representava? A escrava, prazer físico, a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, írias, pelejas, cobiça, inveja do outro, etc. A briga dela era só por isso, não é? Só por conta dessas coisas. Ela gostava muito de Abraão, porque Abraão, no olhar dela, era um homem deleitoso. Então, ela queria o Abraão. Era isso que Agar queria. E no desejo dela se encaixam todas essas características ruins que Paulo coloca aqui. O que ele coloca? Tudo isso. Traz do mundo tudo que não agrada a Deus. Tenta colocar esses costumes no meio do povo de Deus, para que as pessoas aprendam a viver de acordo com aquilo que Deus está colocando como errado, e essa pessoa quer que os crentes aprendam que aquilo é certo. Não é certo, mas querem ensinar. Não aceita o que Deus quer, não vive da forma como o Senhor exige, não é? Vamos ver um texto que, sempre que eu li esse texto, eu fiquei braba com o texto. Vamos lá. Abram a Bíblia ali, lá em Gênesis. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis. E a Bíblia está desmanchando, mas ela ainda abre lá. Essa aqui, isso. Gênesis 21, de 10 a 13. Gênesis 21, isso. Gênesis 21, de 10 a 13. E disse a Abraão, essa é a Sara falando, né? Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, claro, porque o filho de Agar era dele também, né? Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então, quando nós lemos isso aqui, nossa, eu li isso aqui quando eu era criança, porque eu tinha aprendido a ler, e dos primeiros livros que eu li foi a Bíblia. Então eu comecei lá do comecinho, e daí quando cheguei nesse pedaço, eu falei para o meu pai, acho que isso aqui não está muito certo não, né? Porque Deus vai dizer isso. E o meu pai sentou e disse, agora eu vou te contar a história verdadeira. E contou, né? E daí eu concluí, né? Tinha uns 6 anos, que realmente o que Deus fez estava certo. Então, na nossa caminhada com o Senhor, ela tem que ser uma caminhada de estudo da palavra. De estudo da palavra. Então, ali nós vemos o quê? É uma palavra rude, uma palavra má. Mas o Senhor colocou no coração de Sara que o seu filho era o único herdeiro da promessa. E quem são esses filhos? Somos nós.
Nós somos os filhos da promessa. Ah, é lindo isso, não é? Saber que quando Deus nos criou, falou teu nome, colocou teus cabelos, teus olhos, o teu jeitinho, esse aqui vai ser meu, é meu filho da promessa, é minha filha da promessa. Vai chegar o dia que ele vai vir para mim, vai se encontrar comigo. Então, o Senhor fez tudo isso conosco. Nós somos os filhos da promessa, né? Então, só que da mesma forma que o Ismael, filho de Agar, não gostava de Isaque, a igreja hoje tem muitos servos assim. Muita gente dentro da igreja que lutam contra aqueles que colocam o Espírito Santo em primeiro lugar. Tem gente que não aceita, eu não quero isso, não pode ser assim, as coisas com Deus têm que ser diferentes, vamos relativizar. Não, Deus não tem relativo nenhum. Deus é verdadeiro e com Ele só tem uma verdade. Então com Ele tem nada de relativo. O que Isaque, né? Qual era o comportamento de Isaque, né? Ele era um bebê, né? Na época da novela ali, mas conforme ele vai crescendo, ele vai fazendo o quê? Ele vai ficando junto com o Senhor. Cresceu, aprendeu, usufruiu de tudo que Abraão tinha para ensiná-lo a respeito do Senhor. E é isso que nós temos que fazer na nossa casa, na nossa vida, na nossa herança e assim por diante. Os nossos filhos têm que aprender a viver com todos nós. Então aqui, no capítulo 4, no versículo 21, Paulo diz para eles: dizei-me o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai da Arábia, Monte Sinai da Arábia, né, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, nós vamos aprender sobre essa Jerusalém de cima. Eu queria que ninguém faltasse quando o Dr. Rogério for dar as aulas dele, porque ele vai falar sobre essa Jerusalém de cima, vai explicar o que é Jerusalém de cima. Nós somos dessa Jerusalém. É para lá que nós vamos, porque nós fomos santificados por Cristo, abençoados por Cristo e assim por diante. É para lá que é a nossa vida eterna, né? Então, Paulo vai dizer para eles: a qual é mãe de todos nós. Paulo faz essa comparação. Os filhos da livre, que somos nós, e os filhos da escrava, que traz para o convívio os costumes pagãos. Por isso, você faz isso também. Quando nós evangelizamos alguém, nós procuramos tirar todos os costumes errados que a pessoa tem. Acredita nisso ou naquilo, acende velas, ora para um santo, ora para o outro. Não crê que o Senhor Jesus que vai mudar o seu destino e a sua família. Então, a vida nossa com Deus, ela tem que ser uma vida de santidade. Uma vida certa, correta. Você não pode pedir para esse, pedir para aquele. Você não pode acender vela para o santo, acender para o outro. Às vezes você está orando pela cura da pessoa, mas a pessoa vai para outro lugar, busca outra coisa, e aí quando é curado, ai, foi fulano que... Foi nada. Foi nada. Quem te curou foi o Senhor. E nós oramos muito por você lá da igreja. E agora você vem dizer que foi a fulana, o fulano, isso e aquilo. Não foi coisa nenhuma. Quem te curou foi o Senhor Jesus. Então, nós temos sim
que falar isso para a pessoa, para tirar a atenção da pessoa dessa história de que ela vive no meio de uma dupla realidade para ela. É Cristo de um lado e os outros do outro. Como se existisse, isso aí nós aprendemos na Bíblia, que não existe dualidade. Não existe dois poderes. Só existe Deus. Deus, a Trindade. Não existe mais ninguém. Mas muita gente acredita nisso. Então, a pessoa que é não convertida, ela frequenta a igreja, dá-se bem com os irmãos, né? Não aceita só os limites que Cristo coloca para a igreja, tá? Não respeita o irmão, não aceita como ele é, o pastor está sempre errado, interpreta a Bíblia sem observar os quesitos de cada texto. Lê um texto, aplica aquilo para a sua vida, sem observar que aquele texto foi dirigido para tal grupo, para estabelecer isso naquele grupo. Esse texto foi colocado para tal grupo, para estabelecer isso para aquele. E onde que eu entro? Onde que eu entro aqui? Onde que Deus aplica aquilo em mim? Isso é uma verdade que eu vivo todo dia na minha vida? Então eu aplico na minha vida. Se não é uma verdade, eu não vou aplicar aquilo na minha vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina, não é? Então, por que o filho da Jerusalém livre é diferente? Nós somos da Jerusalém livre. Por que nós somos diferentes dos outros? Por que nós enxergamos a verdade e o outro não enxerga? Tá? Porque a estes, que somos nós, o Pai mandou o Espírito Santo de seu Filho. Aí existe uma diferença fundamental entre o que é a vontade do Pai e o que não é a vontade do Pai. Quem tem o Espírito Santo consegue discernir o que Deus ama e o que Ele não ama. Como devo tratar meu irmão? É assim que Jesus faria? Jesus o amaria? Jesus o perdoaria? As leis do mundo são certas ou são erradas? Então vejam que tudo que anda ao nosso redor, no nosso viver, na nossa vida, ela pode ser aplicada em nós ou discriminada por nós. Eu não posso dizer que determinada coisa... mas hoje nós vivemos num tempo onde as coisas são diferentes. Não são, não. Não tem nada diferente hoje. Cristo fez tudo direitinho. Quando a gente está lendo com a criança lá a criação do mundo, ó lá, o Senhor fez o macho, a fêmea, o casalzinho, isso e aquilo. Por que Ele fez assim? Porque o macho se une com a fêmea e os dois vão dar vida a um novo ser. Então, foi isso que o Senhor fez. Então, na nossa hora de discriminar, nós temos que dizer, isso está errado porque não é da vontade de Deus. Então, nós temos que corrigir aquilo que o mundo coloca como certo. E está tudo na Bíblia, nós não temos que inventar nada. Tudo certinho. Tudo o que nos cerca na nossa vida diária deve ser analisado de acordo com a vontade de Deus. Deus tem tudo, sendo correto o que faço ou não. É o Espírito Santo que nos distingue aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com minhas crianças, que eles eram pequenininhos. Tinham assim... 4, mais um pouquinho, tinham 7, 8, essa idade aí, a idade eu já não lembro mais, lembro que eram pequenininhos, e os vizinhos nossos lá na praia, tinha o carnaval das crianças, toda a criançada ia para o carnaval, e os meus também queriam ir para o carnaval, porque todo mundo ia, por que eles não iam, né? Aí eu botei eles sentadinhos e falei, vocês querem ir para o carnaval? Queremos. Vocês sabem que o carnaval é uma coisa assim do mundo, não é uma coisa nossa. Não é tem carnaval na igreja? Não. Falei, então, mas vocês querem ir no carnaval? Queremos. Falei, então tá.
Você quer ir vestida do quê? Ah, eu quero ir de bailarina, eu quero ir de, a outra de baiana, o outro de herói, super-herói. Aí eu fui lá e comprei a fantasia para todos eles. Coloquei a fantasia neles, eles eram pequenininhos. Falei, agora vamos no carnaval. Aí levei eles no carnaval, lá no clube, né? E eles foram. E eu sentei lá, fiquei observando, né, o que acontecia. E um vinha para cá, outro vinha para lá, e eles ficaram, olharam. Dali um pouco veio uma, veio outro para mim. Vamos, mamãe, embora? Falei, mas por que vocês estão no carnaval? Isso aqui não é legal, não é o que vocês queriam ver? Ah, mas a gente não imaginou que fosse assim. Nós imaginamos que fosse diferente. Eu falei, querem ir embora? Queremos, então vamos. Nunca mais eles falaram em carnaval. Nunca mais. Tem gente que quer impedir que os filhos vejam determinadas coisas. Mas o impedir os filhos de terem aquela olhar e ver que aquilo não é a vida deles. Não é o jeito deles andarem. Não é como uma festa da igreja. Não é como o aniversário do colega. Não é nada disso. É uma coisa diferente. Mostra, deixa ele concluir e daí coloca a palavra de Deus em cima. Então, na nossa vida, é o Espírito Santo que faz isso. É Ele que coloca no nosso coração. Vai e mostra para eles que isso não vem do Senhor, que isso não vem de mim e que, portanto, eles não vão ser felizes com essas coisas. Portanto, o Espírito Santo de Deus é que vai nos dar essa sensação que nós temos que mostrar o que é certo, mostrar o que é errado e trazer para eles a vontade de Deus. E é assim que o Espírito que habita em nós também vai inundar a vida deles com sabedoria, com paixão, com amor a Deus e assim por diante. Muito bem. Então eu gostaria que os irmãos pensassem sobre isso. Pensassem na carta aos Gálatas. Leiam a carta de novo. Isso aqui é uma escola dominical. Todo mundo pode falar, todo mundo pode perguntar. Você lê uma coisa na tua casa e não entendeu? Pergunta. Por quê? Porque aqui nós vamos responder às indagações de cada servo do Senhor. Então vamos orar para terminarmos a nossa lição. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Deus querido, Deus maravilhoso, o Senhor é muito santo na Tua palavra. O Senhor ensina tudo que nós precisamos aprender. Dá-nos um coração cheio do Teu Espírito Santo, para que a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, agrade ao Senhor Jesus, e o Senhor possa nos conceder aquilo que o Teu coração preparou para nós. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo nosso pastor, pelos demais, ó Deus, pastores, e tudo aquilo que o Senhor colocou aqui na nossa igreja como servos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.